Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Natan e quero continuar falando com vocês a respeito do livro de Neemias, as ações e reações de Neemias diante dos desafios na reconstrução da cidade de Jerusalém logo após o cativeiro babilônico e em seguida o cativeiro persa. Se você não viu o nosso primeiro vídeo, volte lá e veja para que você esteja por dentro do que a gente está tratando, tá bom? Mas no primeiro vídeo nós vimos rapidamente Neemias buscando ao Senhor em oração e consagração diante dos desafios e podemos aprender então que antes de buscar qualquer outro meio para resolver os conflitos, as dificuldades, nós precisamos orar, dobrar os nossos joelhos e nos consagrar como líderes, como servos do Senhor. Pois bem, agora depois de ter orado e buscado a presença de Deus, Neemias se apresenta diante do rei, era um momento festivo, e o rei percebe a tristeza no rosto de Neemias. E aí o rei pergunta, o rei Artaxerxes pergunta a Neemias o porquê da sua tristeza. E o trecho relata que Neemias teve medo diante da pergunta do rei. Medo faz parte natural do ser humano. Todavia, Neemias já tinha orado, já tinha se consagrado ao Senhor. E ele sabia que após orar e se consagrar no Senhor era a hora dele agir. Então ele criou coragem e se pronunciou dizendo: olha, rei, eu estou triste porque eu ouvi notícias a respeito do meu povo, da cidade de Jerusalém, e eu estou sabendo que os muros da cidade são derrubados, as portas das cidades estão queimadas. E o rei então olha para Neemias e diz: que você está querendo, Neemias? Diga qual o seu pedido, rapaz. Então Neemias, o texto relata aqui no versículo 4, que nem quando o rei pergunta isso, o Neemias ele orou a Deus antes de responder o rei. Olha como a oração fazia parte prioritária, assim, sabe? Era a condição sine qua non para o ministério de Neemias. Irmãos, se nós queremos ser vitoriosos como líderes, servos que veem, recebem as vitórias do Senhor no nosso pequeno grupo, servos que conquistam grandes batalhas em nossos PGMs, em nossa liderança, é condição sine qua non que nós prostremos o nosso joelho em oração diante da presença de Deus. E Neemias ele tem isso. Então Neemias, depois de orar, está certo que Deus estava com ele, ele diz: olha, rei, eu quero pedir que o Senhor me permita ir até aquela cidade para ajudar na reconstrução dos muros. E o rei diz: sim, tudo bem, você pode ir, mas quando você volta... E Neemias dá um prazo e o rei permite a sua ida, mas Neemias ele percebe que o caminho está aberto e ele ousa um pouco mais. Ele diz então: olha, rei, eu preciso de cartas para os governadores das cidades por onde eu vou passar, para que eles me autorizem passar até Israel. E também eu preciso de carta para Asaf, guardião da floresta do rei, para que ele me libere o material necessário para reconstruir os muros, reconstruir o templo e também reconstruir uma casa para minha moradia ali na cidade de Jerusalém. E aí o rei concede tudo isso, mas olha só, Neemias ele não se orgulhou. Nossa, como eu argumento bem, como eu sou bom em convencer o rei, não. Olha o que Neemias diz, irmãos, no final do versículo 8. Por que que o rei concedeu os desejos de Neemias? Porque a boa mão do Senhor Deus estava com Neemias. Ele reconhece isso. Precisamos reconhecer que as vitórias que nós recebemos em nosso pequeno grupo não é por mérito nosso, ou porque somos bons ou bons argumentadores, mas é porque a boa mão do Senhor está conosco. Observemos algumas lições. Primeira lição: diante dos conflitos, das dificuldades, nós precisamos orar a Deus e buscar em oração. A oração é a principal ação e reação que nós podemos ter diante das batalhas. Depois de orarmos, aí nós vamos agir de outra maneira. Vamos criar coragem e, se for necessário confrontar, nós vamos confrontar. O Neemias, ele confrontou o próprio rei com a verdade, com a sua necessidade. E outra lição: quem convence corações é Deus. Foi Deus, com a sua boa mão, que convenceu o coração do rei. Foi Deus que, com sua boa mão, permitiu Neemias e lhe deu a argumentação necessária para que o coração do rei fosse quebrantado e que ele pudesse voltar, então, para Jerusalém ajudar naquela reconstrução. Creia, líder, que é a boa mão do Senhor que está com você. Quando nós buscamos a Deus em oração, a boa mão do Senhor está conosco e Ele vai abrir as portas e vai conceder a vitória em nossos PGMs. Vai ter momentos que vai ser necessário confrontar pessoas,
Mas antes de confrontá-las, busquemos a Deus em oração. Por quê? Porque é Ele quem convence corações. É Ele que vai restaurar vidas. É Ele que vai transformar vidas. É Ele que vai mudar situações. Então busque ao Senhor em oração. Mas se permita ser instrumento diante da situação. Para que Deus se use de maneira poderosa para a glória e louvor do nome dele. E a boa mão do Senhor estará sobre nós, nos usando de forma poderosa para a glória e louvor do seu santo nome. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos um bom dia na presença de Deus. Amém.